Bem, então boa tarde pessoal, estamos aqui para a última sessão daqui do dia 2 da AC at Home. Vamos então começar com a sessão com os testemunhos de Bioquímica, Biologia e Antropologia, começando então pela Pilar Franco, que é uma caloira de Antropologia, que é também estudante internacional, vem do Brasil. Pilar, podes então dar o teu testemunho. Pilar? Estás com o microfone desligado. Eu esqueci, é costume. Pronto. Ok, boa tarde, acredito que aí já seja boa noite. Primeiramente, meu nome é Pilar Franco, eu sou estudante internacional do curso de Antropologia. Como o Simão falou, eu sou brasileira. E acho que, assim, o que eu mais queria falar sobre o curso de Antropologia talvez seria a grande diferença que tem do curso de Antropologia daí para o do Brasil, que foi uma coisa que me assustou muito quando eu entrei no curso, mas que eu acredito que deve ser muito bom. Primeiramente, acho que eu queria falar porque eu entrei no curso na Universidade de Coimbra. Primeiramente, a Universidade de Coimbra é muito bem renomada, acho que todos sabemos disso. E antropologia foi sempre algo que, desde o momento que eu descobri que existia esse curso, eu tive muita vontade de fazer ele, porque eu sempre quis ter contato, de poder entender as outras culturas, conseguir entender melhor o ser humano, que acredito que o Simão já explicou muito bem essa parte, quando ele estava falando sobre o curso. Então, aqui no Brasil são pouquíssimas faculdades que têm o curso de antropologia, na verdade, e todas ficavam muito longe de onde eu moro, mas no final eu acabei indo para um lugar um pouco mais longe ainda. E eu sempre foquei muito na parte social de antropologia, então quando eu entrei no curso eu fiquei um pouco assustada quando eu vi que tinha metade das cadeiras que eram biológicas. Mas eu acho que isso é um diferencial muito grande que a Universidade de Coimbra pode proporcionar, né? Eu não sei muito bem sobre os outros cursos que existem em Portugal sobre antropologia, mas eu, particularmente, não sou da área de biológicas, mas eu vejo que tem muita gente no meu curso que está interessada nessa parte. Então, eu acho que é um diferencial muito grande que Coimbra conseguiu colocar. E sobre a associação acadêmica, o que eu teria que falar mais ou menos é sobre as grandes secções que a AC oferece, da qual eu faço parte da secção dos direitos humanos. E eu acredito que a AC tem muitas secções a oferecer, não só secções, mas também bastantes esportes. Igual acho que o Simão falou da Rita, que faz parte do clube de futebol. E eu acredito que ela tem muito a oferecer para todos os tipos de gostos, porque eu acabei me encontrando muito na secção dos direitos humanos e acredito que eles têm muitas opções, então eu acredito que seria bastante para quem quiser entrar, tem bastante para todos os tipos. Na verdade, eu não sei muito bem mais o que falar. Podes só falar então, pronto, de se achaste o primeiro ano acessível, a carga horária e se tiveste algumas saídas de campo ou assim? Eu acho que a carga horária é realmente muito boa do curso. Nós temos as aulas teóricas e as aulas práticas, a quais eu acredito que se você fizer um horário bom, você consegue usar muito bem do curso. E sobre saídas profissionais, eu acredito que com a antropologia você consegue muitas saídas profissionais que, na verdade, você nem imagina. Na verdade, tanto dentro da área da antropologia, e a cada dia que passa eu descubro que existe antropologia de uma coisa diferente, que eu nem imaginava que poderia ter antropologia disso. Então, eu acho que é muito uma questão de pesquisa sobre isso. E também sobre todas as áreas de humanidades, eu acho que você tendo uma licenciatura em antropologia, se você conseguir focar seu mestrado, conseguir focar nas opcionais que nós temos no nosso curso, e que às vezes com o número de opcionais nós conseguimos menor em algumas coisas.
Eu acredito que antropologia não. Acho que as pessoas focam muito nisso, tipo, o que que eu vou fazer com esse curso? Focam muito, nossa, só antropologia forense, só antropologia cultural, mas na verdade é muito amplo o campo de antropologia. O Simão também estava explicando melhor sobre até empresas que contratam antropólogos. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem disso, as pessoas focam muito só em alguma coisa, mas a antropologia pode abrir portas para você. Quase muitos cursos, acredito que quase todos de humanidades, a antropologia pode te levar para isso. Eu, particularmente, tenho interesse na parte de museologia ou antropologia cultural e também na área de direitos humanos, ou seja, só tem uma coisa de antropologia mesmo que eu me foquei, mas eu já tenho outras vontades também. Ainda não decidi, estou só no primeiro ano ainda e acredito que eu ainda tenho um tempinho para poder definir isso, mas eu acho que realmente a antropologia abre portas para muitos cursos. Então, obrigado pelo teu testemunho. Vamos só ver se haverá alguma pergunta, mas antes, já que também é de antropologia, vou então se calhar pedir à Rita Oliveira para falar, que ela pronto, é futebolista e, se não me engano, pratica futebol também na Associação Académica. E depois, se houver alguma pergunta para as duas sobre antropologia, sobre a atividade que praticam, pedir que então que perguntassem no fim. Rita, podes então falar. Olá, sou aluna do terceiro ano da licenciatura de Antropologia, sou de Coimbra, atleta da UC e jogo futebol federado, sim. No início do segundo ano da licenciatura comecei a trabalhar e sim, dá para organizar tudo, mas já chegamos lá. Na escolha do curso, bem, eu anteriormente não queria este curso, nem tinha pensado em entrar. Queria o curso de Ciências Policiais, fiz os testes, mas não entrei. Então comecei a procurar novas alternativas, até que cheguei à Antropologia. Porquê é que escolhi? Sempre me interessei pelo comportamento humano, então vamos nessa, né? Mas foi um bocado paraquedas, mas se formos a ver, comecei a gostar muito do curso. O meu dia-a-dia antes da pandemia, bem, era aulas, trabalho, treinos, jogos ao fim de semana. E vocês perguntam como? Bem, eu tive de me organizar e fazer escolhas, claro. Claro que não conseguia ter aquela vida boémia como muitos estudantes têm. Mas pronto, são escolhas. Sobre o curso de antropologia, bem, existem coisas boas e coisas más. Para mim, as coisas boas que encontrei neste curso foi uma nova visão sobre as culturas à volta do globo e um maior entendimento sobre o comportamento social e humano dos seres humanos, basicamente. Coisas más, bem, como vocês sabem, provavelmente é a baixa empregabilidade, mas posso não sair com o canudo, posso sair com o canudo, desculpem, na mão, isso é um emprego, mas com certeza sairei com um conjunto de ferramentas e uma nova perspectiva que me vão ser muito úteis para o meu dia-a-dia e para o longo da vida. Não sei se tem alguma pergunta. Então, e quanto assim a saídas profissionais, estágios, já pensaste? Já fizeste estágios de verão, por exemplo? Estágios de verão? Não, não pensei nisso. Porquê? Por causa do meu trabalho. Ainda não, ainda por cima agora que não tenho tanto contacto com para quem trabalhava, não pude decidir sobre isso. Sobre os mestrados que eu estou a pensar ir. Bem, estava a pensar ir para um curso, para um mestrado fora de antropologia, mas também para dentro da antropologia. Se fosse para dentro da antropologia e evolução social, humana.
Vamos então ver se há alguma pergunta. Vou esperar aqui um pouquinho e depois vamos então prosseguir para o João Lourenço, da Biologia. Se calhar vocês podiam também colocar o vosso e-mail, se não se portassem no bate-papo, para se alguém tiver mais alguma dúvida, mas que não se sinta à vontade para pôr agora, para falar convosco diretamente. Bem, já que não há perguntas, vamos então continuar. Obrigado então, Rita. Vamos então continuar para o João Lourenço, que é estudante de Biologia e também pratica futebol. Olá, eu sou o João, tenho 19 anos e pratico futebol. Sou de Viseu, então pratico cá futebol e quando entrei em Biologia foi um bocado mais complicado porque não sabia como é que havia de conciliar os estudos com o futebol, até porque pratico futebol cá em Viseu e é 1 hora de Coimbra. No entanto, encontrei um clube que me sugeriu vir aos treinos na mesma à meio da semana, pagava o gasóleo e a gasolina, pronto, e eu acabei por aceitar, então comecei a treinar 2 vezes por semana cá em Viseu e mais à sexta, e depois jogava ao fim de semana. Sim, por vezes é difícil termos de conciliar isto tudo com os estudos, até porque eu saía às 5 de Coimbra e só chegava à meia-noite para aí, e às vezes não é fácil. Entretanto, também este semestre anterior fiz um estágio e já vos posso falar um bocado sobre ele, mas venho aqui falar mais sobre conciliar o desporto com a universidade e no que toca a isso posso-vos dizer que não me impede nada, claro que perco algumas coisas, como este ano tive que perder, por exemplo, parte do cortejo da latada porque tive jogo, depois entretanto ainda fui à latada e ainda consegui batizar o meu filhado, mas, por exemplo, sair à quinta-feira eu sei que posso sair à terça-feira, apenas tenho que me resguardar se calhar um pouco mais, ou coisas desse género, mas acabam por não perder muito daquilo que é a vida boémia. Quanto ao curso em si, eu também não sabia como é que havia de vir para a Biologia, sinceramente, eu ponderei muita coisa, mas depois acabei por pensar e é uma área em que uma área que eu estava interessado. Entrei em Biologia e posso-vos dizer que se calhar foi das melhores decisões que já fiz, porque o curso é muito abrangente, tem vários mestrados, tem mestrado em investigação biomédica, tem bioquímica, tem mestrado em biologia molecular e celular, tem mestrado em biologia, vão abrir três novos mestrados agora também, tem uma variedade muito grande de mestrados, tanto em Coimbra como nos outros lados, que podem seguir com este curso. Depois ainda tem as duas vertentes de ser ecologia e de seguir em laboratório, o que é muito bom. Em relação ao estágio que eu fiz, acho que fazer estágios em qualquer curso é importante, porque é uma parte prática que nem sempre temos. No nosso curso acabamos por ter mais, mas a parte prática ajuda-vos a desenvolver outras capacidades que se calhar não são tanto de raciocínio e mais de intuitividade, por assim dizer. Não sei o que é de falar mais. Podes falar, pronto, então do estágio, assim, o que é que estás a pensar fazer no futuro? Se pensas continuar também no futebol ou quando acabares o curso e depois um possível mestrado, se pões de lado? Quanto ao futebol, pronto, sempre foi uma coisa que eu fiz desde pequeno e acho que é algo que o desporto vos ajuda porque quanto menos tempo têm, o tempo que têm sabem que é para estudar e não é para estar a procrastinar ou fazer outras coisas, ou no Insta, a ver as babes, pronto, coisas desse género. E acho que praticar desporto é das melhores coisas, tanto em termos humanos como culturais e até mesmo porque podem gerir o vosso tempo da melhor maneira. Eu, quando acabar o curso, vou continuar de certeza a jogar à bola, até porque é uma coisa que gosto e que acho que me vai ajudar a gerir o meu tempo. Se vai ser em Viseu ou não, ainda não posso dizer, porque no mestrado normalmente tem-se menos tempo, as aulas são mais intensas e tudo mais, mas o que vos aconselho
se praticarem desporto e se quiserem seguir um curso, é que não deixem de o fazer. Se calhar podem no fazer menos vezes por semana, opa, acredito, porque eu também, por vezes, se calhar fiz uma ou outra vez a menos, faltei um ou outro treino para estudar, porque às vezes é preciso. Mas acreditem que vai-vos ajudar a gerir o vosso tempo da melhor maneira. Quanto aos mestrados, pretendo se calhar seguir um mestrado mais de laboratório e mais na parte de neurobiologia, que acho que é uma área interessante. Ora, obrigado, então. Bem, se não há perguntas, podem ir fazendo perguntas aos intervenientes quando quiserem, é só irem colocando, que depois eu pergunto quando acabarem de falar. E também pedi há pouco se vocês que estão a dar o testemunho, se quiserem deixar o vosso e-mail, não sei, para os participantes depois entrarem em contato convosco, se tiverem assim, alguma dúvida, um pouco, pronto, que não queiram estar por aqui. Mas então vamos continuar para o próximo testemunho, que é o Gonçalo, de Bioquímica, que é integrante da estudantina. Olá, boa tarde. Ok. Então, eu sou o Alexandre Gonçalo, estou no terceiro ano do curso de Bioquímica. Então, eu entrei para a faculdade em 2017. Eu sou de Guimarães, portanto, ir para Coimbra foi como uma nova realidade, foi tudo novo. No início fiz um percurso normal, fui às praxes, que me ajudaram a integrar-me um bocado na cidade e com os meus colegas do curso, entre outras coisas. Sempre gostei de me envolver em atividades extracurriculares, tanto culturais como desportivas, mais ou menos. E após várias conversas com outras pessoas, eu decidi entrar numa turna, a Estante Universitária de Coimbra. Aí tudo que eu já conhecia um bocado de Coimbra e a minha vida daí de Coimbra mudou um bocado, porque comecei a ter ensaios 2 vezes por semana, às vezes tinha também atuações aos fins de semana que me impediam de ir a Guimarães, e entre outras coisas que me tiravam sempre muito tempo. Ou seja, comecei a ficar sem tempo para coisas minoritárias. Aí é que tudo começou a dificultar e tive de começar a gerir melhor o meu tempo de forma a fazer tudo, que eu gostava de fazer tudo. Então, basicamente o que eu fazia era, sempre que tinha algum tempo disponível, eu aproveitava ou para estudar ou então para fazer outras coisas da estudantina que eram necessárias. Isto sem nunca esquecer, claro, a vida boémia, a característica de um estudante de Coimbra. Portanto, para concluir assim muito rápido, queria dizer que há tempo para tudo. Na cidade de Coimbra e na nossa associação académica como a de Coimbra, há muitas opções que podemos escolher, tanto culturais como desportivas, que nos ajudam a ser melhores pessoas no futuro. Havendo interesse e força de vontade, tudo se faz, portanto, é basicamente isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Pois, enquanto vão pensar na pergunta, pergunto o teu, que pode ser uma dúvida de alguns. Para entrar numa tuna, no caso na estudantina, é preciso saber tocar algum instrumento ou saber cantar? Ou... Não é preciso saber cantar, toda a gente sabe cantar, aquilo no meio de muitas vozes soa tudo bem, mas saber tocar não é preciso saber, que nós lá também podemos ensaiar, basta quando entrarem para a universidade, vão lá na nossa sala, dizem que querem entrar, nós aceitamos toda a gente, só homens, obviamente, que é uma turma masculina, e nós ensaiamos a tocar. Pode ser, por exemplo, cavaquinho, ensinamos a tocar cavaquinho, viola, guitarra portuguesa, bandolim, entre outros, pandeireta, que também é muito característico. Então, e, por exemplo, e para o futuro, assim, projeções, já tens alguma ideia? Por exemplo, a cadeira de projeto que tiveste agora no terceiro ano, achas que te ajudou? Estou a ter agora, não é? Assim mesmo, confinado na minha casa. Mas eu quis fazer o projeto em biotecnologia vegetal, porque eu desde o início sempre gostei muito da parte das ciências, da parte de biologia, e então eu decidi um bocado vir para a bioquímica, porque é uma área que abrange muita coisa, então nós podemos entrar em vários mestrados, seguir várias especificações. Eu conheço pessoas de biotecnologia vegetal, já estive a ler várias coisas do mestrado e acho que é o que mais me agrada neste momento. Se calhar vai ser esse que vou seguir, ainda não tenho a certeza, por isso. Ok. Ora,
Então, obrigado. Continuaram a haver perguntas. Então vamos prosseguir. Obrigado, Gonçalo. Então agora para a Ângela de Biologia, que também está numa tuna. Olá a todos, eu sou a Ângela Soares, sou aluna do segundo ano da licenciatura de Biologia e hoje vou falar um bocadinho do meu percurso académico, como é que eu aqui vim parar e o que é que eu ando aqui a fazer. Começando com como é que eu vim parar a Biologia, eu sempre tive o bichinho da Biologia e já sabia que era isto que eu queria. E isso ajudou muito na decisão e tive a sorte de calhar na primeira opção, vim parar a Coimbra. Não houve assim muitos contratempos, nem nada disso. Eu acho que a pior parte que vocês podem encontrar é mesmo o facto de tentarem arranjar casa. O facto de arranjarem casa, vocês têm imensas páginas no Facebook a divulgar isso. Também se não conseguirem uma casa fixe no início, podem trocar ao longo do ano. Vocês vão conhecer pessoas, é mesmo contactos. Também vos aconselho a pedirem recibos, porque ajuda-vos muito no IRS e aos vossos pais, porque e podem registar-se como estudantes deslocados e é bastante beneficioso e dá para os rendimentos. Seguindo como as atividades extracurriculares das quais eu faço parte. Eu estou em várias, porque a universidade não é só estudo e vocês estão muito enganados, vêm para aqui só estudar. Ok, é importante, sim, porque também estão a pagar propinas, mas também tem a ver que a universidade é um mundo e tem muito para oferecer. Eu tenho várias atividades extracurriculares e gestão de tempo também é um bocado à vontade do freguês. Hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a tuna. Se vocês nunca ouviram falar de uma tuna, podem sempre ir ao Google ou ao YouTube procurar o que é uma tuna, mas o colega Gonçalo também já vos esteve a falar mais um bocadinho sobre uma tuna. Eu faço parte da Quantuna, é a tuna mista da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que é a nossa faculdade do Departamento de Ciências da Vida. Lá está, nós somos uma tuna mista, que tem rapazes e raparigas. Para entrar não é preciso ter aulas de música, nem não tirem esse mito da ideia, porque não é como se fosse, não é preciso requisitos. O que vocês precisam para entrar na tuna é mesmo boa disposição, entrega e vontade de aprender. A Quantuna ensaia às segundas e quintas-feiras, ou seja, 2 vezes por semana, e às vezes fica também assim um bocado, se eu tiver uma frequência ou uma prova na terça ou na quinta ou na sexta, ok, temos de fazer aqui um bocado de decisões, mas eu vou confessar que quando eu vou aos ensaios é quando as provas me correm melhor. Para além dos ensaios, nós fazemos também arruadas, que nós, enquanto grupo Tuna, vamos todos com a capa e batina, pegamos nos instrumentos e vamos, por exemplo, para a Baixa de Coimbra e começamos lá a tocar e a cantar para as pessoas que passam. É uma experiência única e utilizamos o dinheiro que as pessoas nos dão para comprar instrumentos novos, manutenção de instrumentos, para financiar, por exemplo, as deslocações para os nossos festivais, que depois na Tuna nós temos os festivais, que englobam o fim de semana, sextas, sábados e domingos, em que a sexta-feira é uma noite de serenatas, com convívio depois. O sábado de manhã é para dormir, porque o convívio vai se estender um bocado. Depois no sábado à noite nós temos a atuação em palco, com entrega de prémios de melhor tuna, melhor pandeireta, melhor estandarte, o que vocês possam imaginar de prémios. E no final temos mais convívio. No domingo é para voltar para casa e também para ressacar um bocado, que os festivais são assim um bocado agressivos. Portanto, não façam como eu e não vão para um festival com a ideia de ok, eu vou estudar durante a viagem, porque não vai acontecer. É impossível. Mas, o nosso último festival como da Quantuna foi nos Açores, foi bastante engraçado, foi uma experiência de 4 dias, andámos todos de avião, quase todos que ocupámos o avião todo. Isto é só para vos mostrar que não tem limites, vocês podem ir onde vocês quiserem, basta, pensarem fora da caixa e fazerem o que vocês querem. Também temos uma digressão no final de agosto, em que nós nos juntamos, pegamos nos carros, nos instrumentos
e vamos para um sítio X. O ano passado foi para o Algarve, tivemos uma semana no Algarve a fazer as tais arruadas, a ganhar dinheiro, passámos mais tempo em Espanha do que no Algarve, foi bastante engraçado. E é um sítio, a Tuna é um sítio onde vocês conhecem pessoas novas, fazem laços e têm bastantes vantagens. Por exemplo, se vocês vierem para a Tuna, vocês podem ter bilhetes para a queima e para a latada a 4€, tendo em conta que eles custam 50 e 25. Podem ter barris de cerveja de graça nestas mesmas festas, não querendo, pronto, fazer publicidade, mas pronto. E podem lá estar, aprender instrumentos novos, desde os mais variados, desde sopro, a pandeiretas, podem ser bandeira, guitarra. Eu, por exemplo, estou a aprender guitarra portuguesa agora, como é um instrumento típico de Coimbra, eu achei bastante desafiante e não é muito normal uma rapariga tocar guitarra portuguesa, portanto, raparigas, vão para a guitarra portuguesa, vamos tirar o mito que é só os rapazes e é um bom desafio para vocês. O que eu vos posso aconselhar enquanto pré-universitários é que não tenham medo de perguntar aos veteranos, a nós, aos doutores, não tenham medo de perguntar a ninguém, porque todos nós já estivemos no vosso lugar, todos nós sabemos o que é estar num sítio novo, com pessoas novas, que vocês não conhecem de lado nenhum. A praxe também ajuda muito na integração, por exemplo, quando vocês estão numa turma nova, não conhecem ninguém e chega a hora do almoço e não têm companhia para ir almoçar, nem sabem onde almoçar. A praxe ajudou-me muito nisso, porque eles estavam lá para nós. Foi lá que eu fiz as minhas grandes amizades, eles mostravam-nos as cantinas, sítios para comer, faziam-nos paddy papers, para conhecermos a cidade. Portanto, não acreditem assim muito naquilo que a mídia vos diz, porque deem uma oportunidade à praxe. Se vocês gostarem, garanto-vos que vai proporcionar-vos uma experiência super enriquecedora. Se não gostarem, podem sair à vontade também, ninguém vos vai julgar. O que é que eu posso dizer mais? Não percam também convívios, sobradas, jantares de curso ou qualquer atividade organizada pelo vosso núcleo, porque são feitas para vocês, a pensar em vocês e é para vocês desfrutarem. E acho que também é conviver, conhecer as pessoas, criar laços, porque Coimbra também é isto, é sermos todos unidos. O que é que eu posso dizer mais? Dúvidas? Eu acho que tu já respondeste a tudo o que eles pudessem estar com dúvidas. Mas esperamos só aqui um pouquinho, então, a ver. Também posso colocar o meu e-mail aqui se quiserem contactar-me sobre alguma razão. Por exemplo, eu também sou trabalhadora estudante, se tiverem intenções eu posso, sei lá, tirar-vos dúvidas e dar-vos dicas. Bem. Bem, mas se calhar então continuamos para o próximo estudo. Então, se houver dúvidas, então coloquem-nas à Ângela e ela trata de vos responder. Ora, então agora temos a Ana Bastos, de Antropologia, que é uma estudante que já fez Erasmus e vinha então falar da sua experiência. Sim. Olá, eu sou a Ana, eu já estou no último ano de Antropologia. Eu realizei Erasmus no meu segundo ano para a República Checa e eu aconselho, ao máximo vocês devem fazer Erasmus, não só porque Coimbra é um mundo, Coimbra é o máximo, mas se vocês estudarem 3 anos na mesma universidade, vocês vão sair de lá formatados com o pensamento daquela universidade. Portanto, eu acho que para mim foi muito importante porque permitiu ter outros professores, de outras visões, e depois é outro mundo para além de Coimbra. Apesar de Coimbra ser muito boa, não quero desacreditar. E abre-vos a mente também a outras hipóteses que se calhar a universidade não vos mostra. Por exemplo, eu achava que a antropologia não ia dar para nada e vim de lá com muito mais ideias. Não só para estudar, por exemplo, o que eu quero estudar é mais na área dos refugiados, dos direitos humanos, das migrações, por exemplo, com o CEF. Ou seja, eu não tinha ideia que podia trabalhar com isso, mas ir para outro país e perceber ajuda muito e abre-vos também caminho no futuro, fazer Erasmus.
porque vocês têm que contactar com outras universidades, com outras pessoas, são obrigados a fazer isso. E depois a universidade ajuda-vos também. Vocês têm coordenadores de curso, coordenadores de universidade cá, coordenadores de universidade lá. E acho que vale a pena vocês fazerem isso. Quanto ao curso, acho que já disseram a maioria das saídas e assim, porque não vale a pena também falar muito. Não sei, em relação a Erasmus, eu acho que vale mesmo a pena vocês fazerem. Seja um semestre, seja um ano, seja na Europa ou fora da Europa. Existem bolsas, não só bolsas de DGES, mas bolsas de Erasmus pela União Europeia. Têm que investir algum tempo antes de se inscreverem. Isso custa um bocado mais porque não nos apetece e é em janeiro quando há exames e agora tenho que escolher uma universidade e equivalências. Às vezes é difícil porque vocês escolhem uma universidade porque querem muito ir para este país, mas depois essa universidade não tem equivalências para vos dar e vocês não podem ir e voltarem sem nenhuma cadeira. Mas pronto, dentro dessas escolhas depois vocês acabam por encontrar algo que gostam e vale muito a pena. Existe, a universidade dá-vos aqui como podemos escolher o país para onde queremos ir. A universidade tem protocolos para cada curso, não só, por exemplo, em antropologia haviam cerca de 10 países. Grécia, República Checa, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha. No meu caso, eu escolhi a República Checa porque a Alemanha pedia um certificado alemão que eu não tive. No entanto, quando vim da República Checa, fui aprender alemão na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra também vos oferece cursos. Só se forem estudantes dão prioridade, por exemplo. Inglaterra era muito caro, por exemplo, Itália era muito caro, Espanha era muito perto. Portanto, eu escolhi assim aquilo que podia ser mais longe e mais diferente para mim e barato. Foi um bocado por aí. Mas a universidade dá-vos essas informações todas e acompanha-vos também, ajuda-vos a escolher o que é melhor, o que é que não é. O vosso próprio coordenador vai-vos ajudar. Imaginem, eu quero muito estudar antropologia biológica, eu quero muito estudar antropologia social. Eles vão-vos ajudar a escolher quais é que são as melhores universidades dentro dos protocolos que a universidade tem, quais é que têm melhores professores ou são mais reconhecidas em determinada área, por exemplo. Não sei se têm mais dúvidas ou alguma coisa. Eu não percebi muito bem. Tu estás então no teu acabar o teu terceiro ano, portanto, não é? Não, eu estou no meu quarto ano. No quarto, correto. E então, sim. E estás então a pensar seguir para mestrado e se estiveres, continuar cá em Coimbra ou ir tentar numa universidade fora do país? Eu estou no meu quarto ano e eu acho que não vou estudar para já. Vou parar um ano ou dois, tentar encontrar um estágio, trabalhar, viajar, porque quero encontrar um mestrado e não estou à procura só em Portugal também, mas em Coimbra não, porque não há o que eu quero, mas em Lisboa, por exemplo, e vou para onde calhar, pode ser fora ou cá dentro, mas quero tempo a pensar também, acho que é preciso, porque eu vim para a antropologia, não sabia muito bem o que era antropologia, o que é que vinha fazer, foi mesmo porque me disseram tens que estudar para a universidade e acabou. E apareceu uma antropologia lá, antropologia, isto parece interessante, vamos. E eu fui, pronto, e agora quero tirar esse tempo para pensar melhor. Não sei se respondi. Okay. Obrigado, então, Ana. Penso que não haja mais nenhuma pergunta. Obrigado mais uma vez. Vamos então prosseguir para a Joana Cunha, que é estudante do segundo ano de Bioquímica, está na Filarmónica de Taveiro e também é integrante da secção de ginástica da Associação Académica de Coimbra. Passo-te a palavra. Olá, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem com todos. Eu sou a Joana, sou de Coimbra, estou no segundo ano da licenciatura em Bioquímica e venho hoje então dar o meu testemunho. Eu fiz um secundário um pouco diferente do habitual, tive 2 cursos secundários em simultâneo, o de Ciências e o de Música, e foi necessária uma boa gestão do tempo. Para além disso, também andava na ginástica da secção de ginástica da AC, ainda ando, e o facto de não ter tempo quase nenhum obrigou-me a saber geri-lo e, consequentemente, sei geri-lo bastante melhor agora na universidade. Consegui acabar os 2 cursos secundários com uma boa média nos 2 e quando cheguei ao 12º ainda não sabia muito bem o que seguir e na altura a Bioquímica era o mais apelativo para mim, tanto pelas cadeiras como pelas saídas profissionais. Entrei na primeira opção, que era a Bioquímica, em Coimbra, tal como todas as minhas opções, que eram em Coimbra, porque, como já disse, sou de Coimbra, o que facilita bastante,
e também sempre tive o sonho de estudar aqui por causa do espírito académico. E muita gente, antes de entrar na universidade, pergunta como é que é a praxe e como é que funciona. Eu honestamente tinha bastante medo antes de entrar, porque não sabia o que esperar, pronto, não sabia como é que funcionava, mas decidi logo fazer parte da praxe e faltei muito poucas vezes, só faltei quando não podia mesmo, e não me arrependo nada, porque foi das melhores experiências que tive. Senti-me super integrada pelos mais velhos e também, se não fosse a praxe, não tinha a maior parte das amizades que tenho agora. Pronto, e relativamente às atividades extracurriculares, tal como o Armando disse, eu ando na ginástica e numa filarmónica. Entrei na filarmónica para não deixar a música de lado e ando na ginástica da AC, e acho que é muito importante ter um desporto, porque para além de fazer muito bem à saúde, também serve para desanuviar um pouco e para nos mantermos mais ocupados. Tal como disse, isso ajuda bastante a gerir melhor o tempo. Os conselhos que eu tenho para universitários são: não tenham medo, façam a vossa opção acertadamente, podem sempre mudar de ideias, podem sempre mudar de curso, não há mal nenhum nisso. E quando entrarem, vão ter sempre todo o apoio e ajuda dos mais velhos, por isso não se preocupem. Relativamente ao meu futuro, eu tenciono fazer estágios, pois complementa o curso e é sempre uma mais-valia. Relativamente ao que fazer depois da licenciatura, eu ainda não sei muito bem. Estou à espera que o terceiro ano e a cadeira de projeto me elucidam um pouco e ajudem a decidir. Pronto, obrigada. Obrigado, Joana. Tínhamos aqui só uma pergunta já anterior, da Filipa. Aproveitando que tu também és de Bioquímica, eu também sou, portanto podemos responder aqui isto mais ou menos a meias. Podem falar um pouco mais sobre o curso de Bioquímica, nomeadamente que áreas o curso abrange mais e saídas profissionais. Portanto, já agora esta transmissão, aliás, vai estar disponível mais tarde, portanto podem voltar a ver o vídeo do Núcleo de Bioquímica, que lá responderam a essa pergunta, mas assim muito resumidamente, não... Eu posso dizer um pouco ao longo do curso. No primeiro ano é muito mais abrangente, porque dá-se cadeiras de Química, de Física, Matemática, Biologia, e ao longo do curso é que vai funilando mais especificamente para áreas relacionadas com a Bioquímica. Pronto. Exato, assim o primeiro ano é muito geral e depois a partir do segundo é que começamos a ter alguma noção do que é Bioquímica. Depois, saídas profissionais, temos para tudo um pouco. Temos vários mestrados, quer na área da Biologia, assim mais virado para a Biologia, quer na área de Química, de análises clínicas, de controlo de qualidade, até para o ensino, para quem quiser, mas não só, depende do mestrado de Bioquímica, assim como outros cursos, claro, abre muitas portas e não vos encaminha só para uma coisa. Mas, bem, acho que não havendo mais perguntas. E já agora só aproveitar que estamos aqui a falar de Bioquímica. O Núcleo de Bioquímica vai estar a transmitir também hoje em direto no Instagram uma sessão sobre os mestrados, às 9h30, se não me engano. Portanto, podem ir ver, caso queiram saber um pouco mais. São alunos já desses mestrados que já acabaram, já estão a trabalhar, alguns. Portanto, recomendo imenso irem ver. Obrigado, Joana. Vamos então prosseguir para o próximo testemunho, que é a Sofia Ramos, de Biologia, que que concilia os estágios durante a licenciatura, sem ser durante o verão e também durante o verão. Correto, Sofia? É isso. Bem, eu vim para a Biologia, por ter seguido Ciências, e dentro das Ciências, Biologia era a minha paixão, e eu era aquela rapariga que eu vou bué para a Biologia Marinha e vou nadar com os golfinhos e com as baleias, e depois cheguei ao primeiro ano e percebi rapidamente que o curso é altamente competitivo, especialmente nessa área, isto é, uma média boa é brutal, mas um currículo cada vez conta mais para os mestrados, inclusive, por exemplo, o mestrado para quem me quer concorrer. Em Lisboa, 35% da nota de entrada é currículo. Por isso, rapidamente me apercebi que tinha que começar a fazer uma coisa. E a primeira coisa que fiz foi logo no primeiro ano. E fui então fazer um estágio em Ecologia Marinha. E também poucos dias bastaram para eu perceber que afinal não era nada aquilo que eu queria da minha vida e tinha andado enganado o tempo todo. Mas foi fixe.
foi um estágio que eu já fiz estágios fora do período escolar e dentro do período escolar, e esse foi durante o período escolar. Aquilo que eu fiz foi, no primeiro ano é mais difícil fazer isso, mas há professores que fazem isso, que é, eu fui ver a lista de investigadores da nossa universidade, quem é que estava a trabalhar com áreas que me interessassem mais e quem é que tinha assim disponibilidade para fazer isto. Inclusive eu falei com pessoas mais velhas do curso, do núcleo, que me ajudaram a escolher mais ou menos que investigadores é que poderiam ajudar. E eu mandei um e-mail para eles e a maior parte dos investigadores não dá estágios ao primeiro ano, mas há sempre alguém que queira e há equipas de investigação que estão desejosas que pessoas como nós, estudantes, queiram ir para lá estagiar e aprender coisas novas, porque a realidade daquilo que nós damos no curso e a realidade do que é estar a trabalhar nas áreas é completamente diferente. E apesar de eu ter descoberto que não era propriamente essa área que eu queria, foi o estágio provavelmente onde eu aprendi mais. Aprendi o que é investigação, aprendi o que é trabalhar num laboratório, trabalhar em ecologia. E não é só isso, vocês vão estar em contacto nos laboratórios com pessoas que estão lá a fazer doutoramentos, a fazer investigação, que aquilo é a paixão deles. E é diferente trabalhar com pessoas assim e que querem vos ensinar e que querem, pronto, partilhar o gosto deles. E isso, acho que é uma experiência brutal. Então, eu fiz 2 estágios desses e aquilo que eu fazia durante os estágios era, especialmente o primeiro ano é o ano em que nós, em Biologia, temos o horário mais livre. Então, Ok, Sofia, já está tudo bem? foi abaixo? Foi o meu. Acho que foi. Eu também estava aqui a falar com o microfone desligado. Continua a falar então. Mas pronto, estava a dizer, o curso Biologia é uma área super abrangente, não é tudo aquilo que vive. Então, se vocês tiverem gostos muito específicos, e eu entrei já para a universidade com a sorte de saber mais ou menos a área que eu queria, é difícil ter cadeiras que vos motivem a estudar e que vos motivem a continuar. E o estágio para mim era aquelas 3 horas semanais ou 6 horas quando tinha 2 estágios livres, em que eu ia e que eu só estava na minha bolha, no meu ambiente, estava a aprender sobre aquilo que eu gostava. E com pessoas que gostam daquilo, por isso é fantástico. E este ano estou no 3º ano e também estou a fazer mais ou menos, não é? Outro estágio assim, noutra área, neste caso é em mamíferos, apesar de agora com isto tudo não estar a ser, pronto, o ideal, mas foi aquilo que eu fiz. E aquilo que eu percebi é que estágios é a melhor cena e é aquilo que mais me fez agarrar aos estudos e a motivar para estudar, e a motivar para acabar o curso e para ir fazer aquilo que eu gosto. Porque pronto, é difícil. No primeiro ano temos Química, Matemática, isso tudo. Se vocês forem como eu e querem ir para o meio do campo, mexer nos bichinhos e isso tudo, é capaz de se tornar desmotivador. E a melhor altura para fazer isto é no verão. No verão é o ideal, têm 2 meses ou mais completamente livres. E aquilo que eu fiz para poder fazer estágios no verão, e a sorte vocês podem fazer estágios em empresas, podem fazer estágios em, por exemplo, eu fiz estágios numa reserva natural, Barra Azul, e aquilo que eu fiz foi mandar e-mail, vi todas as empresas que trabalhavam em áreas minimamente aquilo que eu queria e mandei e-mails. E alguns me responderam, alguns não, mas acho que isso é todo o ar disso. Mas acho que foi a melhor decisão que eu já tomei, foi ter começado logo desde cedo a fazer estágios. E ensinou-me imenso. Aliás, eu, por exemplo, agora estou interessada, apesar de ser dentro da mesma área, estou interessada em coisas que nunca imaginei
ir sequer procurar ou gostar ou seguir um futuro nisso, e devido aos estágios ganhei paixões que nunca tinha conseguido. Por isso acho que é brutal. E Coimbra oferece-vos muito para isso. Que se estiverem mais interessados na área de biologia de campo, estão mais limitados no que toca a pedir estágios, mas têm imensos investigadores dentro de várias áreas, quer seja de ecologia marinha, quer seja de ciências polares, quer seja de mamíferos, de aves. Têm investigadores que estão disponíveis a fazer estágio com vocês. E, por outro lado, se estiverem mais interessados nas áreas laboratoriais, têm clínicas de análise, têm centros onde fazem mil e uma coisas que vocês podem imaginar, então é fácil conciliar isso com os estudos, porque aquilo que eu fiz era, eu meti aquilo dentro do meu horário escolar, certo? Tinha aquela hora disponível, não fora de um horário normal, por isso não me roubava assim tanto tempo de estudo. E foi o que eu fiz, e foi para lá, e até agora tem corrido bem, e acho que aconselho toda a gente a fazer isso, e acho que é uma cena que nós temos muita sorte dos nossos núcleos serem muito ativos no que toca a isso, no que toca a workshops, no que toca a encontros e tudo mais, a conferências, e tudo isso conta imenso para o currículo. E para o futuro, o que interessa mais e o que as pessoas estão mais à procura é sempre alguém que saiba fazer, não é propriamente só saber teórico, é saber, eu vou para lá e eu sei fazer isto, eu aprendi a fazer isto, eu tirei um workshop disto, daquilo e do outro, eu vou fazer um estágio nisto. Isso dá-vos uma bagagem que as outras pessoas com quem vocês vão estar a competir, não é, entre aspas, mas é a verdade, não têm. Por isso, não sei se querem que eu fale mais alguma coisa. Então podemos deixar aqui um tempinho para fazerem perguntas, mas já agora aproveito para te fazer uma. Então agora com esta situação toda, estás a pensar tentar estagiar ainda no verão? Ou tinhas-te proposto aos da UC? É assim, eu propus-me aos estágios da UC, aqueles que a UC organiza, por exemplo, eu não falei disso, mas este vai ser o primeiro, eu nunca me tinha proposto antes, porque devido ao facto de serem época de exames e eu sou de fora, por isso ia se tornar complicado ficar até tão tarde em Coimbra, mas este ano propus-me, não sei como é que vai ser, mas todos os anos, para quem é das secundárias e isso não sabe, todos os anos a Universidade de Coimbra propõe estágios onde vocês podem candidatar através do vosso InfoEstudante, não é? Tipo o Moodle é a vossa página de estudante online, onde vocês podem candidatar nas diversas áreas que há, e depois esse estágio é associado ao vosso curso. E isso é os únicos programas de estágio que a UC oferece como universidade. E são muito bons, mas este é o primeiro ano em que eu me candidatei, ainda não tenho resposta, por isso também ainda não sei como é que é. Mas eu sei pessoas que foram e que gostaram imenso da experiência, e dá-vos a oportunidade de trabalhar em cenas mais complicadas de arranjar estágio. Por exemplo, este ano candidatei-me a estágios de museologia, e isso é difícil trabalhar só alguns eu vos aceitar para ir lá fazer um estágio como biólogos, por isso é uma oportunidade boa. Então, não estou aqui a ver nenhuma pergunta, então obrigado então, Sofia. Vamos prosseguir então agora para o próximo testemunho. Então agora é a vez do Daniel Barbosa, de Antropologia, que é um estudante que mora numa república. Olá, estou aqui sem câmara neste computador, mas o meu nome é Daniel, eu moro na República dos Galifões. Acho que viver numa república dá uma visão diferente do que é a Universidade de Coimbra e do que é viver Coimbra. Acho que acho que é necessário experienciar o viver numa república e conhecer uma república para ter o verdadeiro testemunho do que é Coimbra. Eu, no meu caso, entrei na República logo no primeiro dia de inscrições na faculdade e posso dizer que acho que foi a minha melhor escolha a seguir a do curso. Eu estudo Antropologia e estou no meu segundo ano. Isto é um bocadinho difícil explicar o que é uma república assim, sem primeiro perceberem o que é, mas acho que as tradições que as repúblicas passam e o seu testemunho ensinam a viver numa comunidade e Daniel, acho que estás com o microfone desligado.
Daniel? Ah, pois, deve ter ido abaixo. Está ali Simão, o presidente da antropologia, a dizer. Bem, esperamos um pouquinho só, senão passamos à frente e depois voltamos ao Daniel quando ele chegar. Bem, então agora temos... Não, eu não voltou, pronto. Vamos então prosseguir. Agora é a vez de mais uma estudante de Bioquímica, desta vez caloira, a Sofia Isidoro. Olá, Sofia. Podes então começar a falar. Pronto, portanto, olá, sou a Sofia e sou caloira de Bioquímica e ao mesmo tempo frequento o 8º grau de piano no Conservatório de Música de Coimbra. Assim como a Joana, frequentei no secundário já 2 cursos, para além do de Ciências, também frequentei o de Música. Só que como estava atrasada, ainda me faltava o último ano do de Música, daí agora estar na faculdade e ainda ter esse de Música. E para além disso tudo, como estou no primeiro ano, tinha as praxes, tinha toda a vida boémia que Coimbra tem e eram imensas coisas para gerir. Pronto. Basicamente, o fundamental é vocês organizarem-se e se realmente gostam das coisas que estão a fazer extra, fora do normal de estudar e estar na faculdade, devem mesmo tê-las. Pronto. Por exemplo, para mim, ter várias coisas ajuda imenso, porque em vez de ter 6 horas para estudar, em que provavelmente metade ia estar no Instagram ou assim, passa a ter 3 horas, ou seja, aquelas horas têm de ser mesmo, ok, aquela hora tem de estar mesmo a estudar, efetivamente. Depois, não sei se há algumas dúvidas em relação à praxe, do que é que consiste em si, mas recomendo-vos imenso a terem outras atividades, seja no desporto, na dança, na música, tanto que para o próximo ano, como vou acabar este ciclo no conservatório, estou a pensar inscrever-me num curso na FLUC, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e tirar um curso de mandarim, e também talvez ir para uma tuna ou, não sei, algo relacionado com música para continuar com este meu gosto que eu tenho, pronto, pela música. E para além disso, também acho que é muito importante vocês fazerem parte do núcleo e, para além de, óbvio, irem às atividades, fazerem parte dos núcleos de estudantes, porque este ano já estive como colaboradora nas relações externas e pronto, para o ano pretendo também prosseguir e é mesmo muito importante esse tipo de atividades, que ok que nos dão mais trabalho e tiram-nos um bocado de tempo, mas é perfeitamente possível de gerir tudo se tivermos organização e se estivermos felizes a fazer aquilo que pronto, estamos a fazer. Bem, Sofia, já temos aqui algumas perguntas, maioritariamente tudo sobre a praxe, já que falaste nisso. Ok. Em relação à praxe, em bioquímica, pronto, que é o único que eu sei falar, basicamente consiste em jogos, maioritariamente, entre as pessoas e também músicas, pronto, aprendemos várias músicas e eu recomendo mesmo frequentar a praxe, porque para além de conhecermos os calouros e as pessoas que são do nosso ano, também é muito importante para conhecermos os doutores de segundo ano e pronto, criarmos amizades que são bastante importantes para a nossa vida. Estavas com medo da praxe? Eu, sinceramente, eu nem sabia bem o que é que estava a contar, apesar de já ser de Coimbra e de já ver à frente da minha escola praxes regularmente quando saía das aulas, nessa altura, pronto. Pronto, ia assim um bocado no desconhecido, sem saber o que é que ia acontecer. Mas não tenham medo, é perfeitamente normal, as pessoas estão para ajudar e é mesmo importante, porque é uma forma de se integrarem muito boa. O que é que me Aqui fez só ir para continuando, Bioquímica? continuando aqui um pouco com a praxe, Sofia, ali a última pergunta, como é que escolhes os padrinhos e as madrinhas? E depois já voltamos do curso. É assim, basicamente, pronto, vocês têm os doutores de segundo ano e vocês nas praxes e fora
depois disso vão criando relações, vão falando com as pessoas e vão vendo com quem é que se relacionam melhor, com quem é que são mais parecidos, mas pronto, com quem gostam de estar. E pronto, depois há uma altura em que podem pedir como madrinha ou padrinho, pronto, e eles aceitam ou não, normalmente aceitam sempre. E pronto, é basicamente isso, é escolherem quem vocês acham que deve ficar com, quer dizer, não é ficar com vocês, mas que, pronto, que acham que vos vai ajudar e que são importantes. Depois ali da Filipa, o que te fez ir para o curso de Bioquímica? É assim, eu inicialmente eu não concorri para Bioquímica, tinha Medicina, mas também tinha um gosto pela Bioquímica, porque apesar, antes não sabia muito bem o que é que Bioquímica podia trazer, apesar de ter uma área de genética e de investigação que sempre me chamou a atenção. Portanto, basicamente, acabei pronto, por não ficar em Medicina e vir aqui, mas sinceramente estou muito satisfeita. Agora neste primeiro semestre tenho ido a várias palestras do núcleo e percebido melhor o que é o curso em si, o que é que eu posso fazer no futuro, e há mesmo imensas áreas que posso seguir como mestrado e pronto, é isso. No ano E pronto, aqui passado uma sobre o fiz secundário. Exatamente, opcionais. sim. No 12º tinha Biologia e Aplicações Informáticas. Pronto. Como é que se faz parte do núcleo? É assim, é falar com as pessoas. Nós tivemos, pelo menos, pronto, no meu curso houve uma reunião em relação ao núcleo e em que cada pelouro e cada pelouro fez a referência àquilo que cada um, as responsabilidades que cada um tem, seja saídas profissionais, seja relações externas, e depois, consoante aquilo que vos atrai mais, ou seja, o que é que vocês acham que são, não é bons a fazer, mas que gostam e acham que podem contribuir pronto, para essas atividades. E pronto, falam com as pessoas e depois entram no respectivo pelouro e basicamente é isso. Não é muito Aqui complicado. mais uma pergunta aqui da Ana Veiga, também sobre o secundário, mais ou menos. Achas que o facto de não teres tido química te prejudicou de alguma maneira? É assim, em relação a isso, de facto ter química no 12º ano ajuda bastante, porque temos uma cadeira que é química geral e acho que também há uma, pronto, que é tipo cadeirão, ou seja, aquela cadeira que, pronto, nem toda a gente gosta. Eu não tive, pronto, química no 12º, mas para mim, não sei, eu não senti assim muitas dificuldades, porque eu sempre gostei de química. Mas sim, acho que química é uma boa opcional, porque acho que também em introdução à biologia, que é outra cadeira que nós temos no primeiro semestre, também acho que há uma parte que também é importante, mas não me prejudicou, não, porque eu gostava de química e portanto sempre foi fácil entender a matéria, assim. E mais uma do David Silva. Gosto mais este ano. As cadeiras que eu gostei mais este ano, é assim, de primeiro semestre foi Introdução à Biologia e agora no segundo semestre é Fisiologia, sem dúvida. O curso abrange matemática? Sim, como a Joana tinha dito há bocado, o primeiro ano tem assim, é muito geral, ou seja, tanto tem Física, Química, Matemática e Biologia, ou seja, são as bases, e sim, no primeiro semestre tínhamos Matemática e Modelação, e agora no segundo semestre temos Métodos Estatísticos, portanto, sim, este primeiro ano temos realmente 2 cadeiras de Matemática, pronto, é isso. Bem, não sei se há mais alguma dúvida. esperamos aqui só um pouquinho. Bem, presumo que não haja mais. Mais uma vez isto... aí uma da Filipa. Em relação a isso, pronto, eu ainda não sei bem, apesar de já
pronto, já ir participando em algumas palestras do que é que posso seguir, dos mestrados e pronto, essas coisas todas. Não sei mesmo o que é que posso vir a seguir, mas sim, tenciono fazer mestrado e já para o próximo ano também tencionava fazer um estágio de verão, mas no futuro não faço ideia o que é que é de seguir. Obrigado, Sofia. Vamos então só voltar aqui para o Daniel, que pronto, teve aqui um problema. Daniel Barbosa, já estás? Sim. Pronto. Podes então continuar, estavas a falar da vida na República. A minha experiência como de viver numa república enquanto estudante, acho que ajuda muito a criarmos uma certa rotina e é viver em comunidade, não estamos só a viver para nós, eu no meu caso estou a viver com mais 10 pessoas, temos todos que nos articular entre nós para fazer as limpezas, almoçar, fazermos as nossas festas, as nossas atividades e acho que ajuda muito a criar uma certa rotina necessária para o futuro. O que é que eu posso dizer mais? Acho que no caso das pessoas, se quiserem conhecer as repúblicas, basta baterem à porta. Normalmente as repúblicas são sempre muito abertas a novas pessoas. Acho que a república serve também um bocadinho para fugir à praxe, apesar de, no caso da minha república, nós não temos nada contra e até temos muitos praxistas, mas acho que é uma maneira de conhecer pessoas fora do nosso curso e Daniel, então aproveitava só para fazer uma pergunta. Aquele estereótipo de que, pronto, viver numa república não permite ter assim uma vida académica, pronto, tão correta, digamos. Tu consegues conciliar os estudos dentro da república ou costumas ir estudar para fora, por exemplo, na biblioteca, para a sala de estudo? normalmente estudo na república. Consigo, há um caso ou outro, X em X anos, que não acontece, em que as pessoas acabam por ter que sair da república para acabar o curso, mas normalmente as pessoas conseguem interligar as duas. E quanto, por exemplo, a preços para habitar numa república? Acho que nesse lado também é uma mais-valia viver numa república. No meu caso eu pago 185 euros e além de ter um quarto e as contas pagas, também tem a alimentação incluída. Nas repúblicas também existe, por exemplo, o comensal, que é uma pessoa que faz parte da república, mas apenas vai lá fazer as refeições. No caso da minha república são 60 euros, em que podes fazer todas as refeições que quiseres, incluindo pequeno almoço, lanche, jantar, o snack à meia da noite, depois de uma festa, tudo. Bem, e mais então virado para a antropologia, já tens ideias do que queres seguir ou ainda estás indeciso? Em princípio é a antropologia visual e como também não há em Coimbra e a única saída em Portugal é em Lisboa, estou a pensar em ir para o estrangeiro, ainda não decidi onde, mas também ainda só estou no segundo ano, ainda faltam mais 2. Correto, ainda tens tempo. É. Bem, então, não havendo aqui mais nenhuma pergunta, obrigado Daniel pelo teu testemunho. Vamos então prosseguir para o último da ação, para a Carlote Santos, de Biologia, que tem o Estatuto de Trabalhadora Estudante, correto? Sim, basicamente. Eu estou a trabalhar, não tenho mesmo o Estatuto de Trabalhador Estudante, acabou por me faltar papéis este ano e eu acabei por não conseguir. Mas basicamente estou no meu 4º ano, porque, caso não saibam, têm a possibilidade de dividir o vosso ano ao meio, em vez de estarem a fazer o ano inteiro, podem fazer a tempo parcial, ou seja, eu dividi apenas o meu último ano, o 3º, daí estar a fazer o 4º ano, espero eu ser o último ano da licenciatura,
É assim, quanto à biologia, acho que os meus colegas já deram toda a informação possível e muito bem. Basicamente é um curso muito geral, tem várias áreas que vocês depois podem seguir. Acho que se é algo que vos interessa, fazem bem, mas têm de ter isso em conta, que é mesmo muito geral e depois, quando forem, por exemplo, a mestrado, vão ter que realmente escolher algo que gostam e especificar a área que gostam. Quanto à parte do trabalho, eu só comecei a trabalhar, decidi trabalhar no final do meu segundo ano, que coincidiu com, por exemplo, quando eu tirei a carta e comecei a perceber que se calhar fazia falta aquele dinheirito e acho que há várias razões pelas quais podem decidir começar a trabalhar, tanto por necessidade como exatamente por isso, por querer um bocadinho mais de independência, tanto porque estando a viver em Coimbra, sendo estudante deslocado, esse dinheiro dá sempre jeito, um bocadinho também para não sobrecarregar tanto os pais. Conciliar, acho que depende sempre do trabalho que vocês escolherem, mas existem muitos bons patrões, existem bastantes trabalhos e acho que é sempre uma questão de falarem com as pessoas e tentarem conciliar horários, é basicamente dar ajuda e receber. As pessoas são muito compreensivas, pelo menos todos os padrões que eu tive até agora foram sempre muito compreensivos com o facto de eu estar a estudar e eu não tenho qualquer razão de queixa acerca disso. É assim, admiro qualquer pessoa que além de trabalhar ainda faz outras atividades, isso é realmente incrível. Claro que depende sempre do trabalho e das atividades que vocês escolhem, mas não acho que seja impossível. Claro que o melhor conselho que eu vos posso dar é que procurem informação e informem-se mesmo bem, porque em questão do próprio estatuto de trabalhador estudante, por causa da bolsa, há muitas informações que é preciso ter e acho que lá está, acho que quero também dar essa, como é que eu ia dizer, quero que vocês percebam que é mesmo necessário informarem-se para não cometerem erros como eu cometi, que graças ao facto de não me ter informado em condições, este último ano já perdi o direito à bolsa e foi mesmo por não me ter informado. Claro que talvez não ache as razões boas, mas pronto, foi mesmo culpa minha não me ter informado em condições, por isso digo-vos mesmo, informem-se em tudo aquilo que quiserem fazer. De resto, acho que lá está, os horários são bastante flexíveis. Eu, por exemplo, trabalhei a fazer as noites, porque era melhor para mim, assim estava descansada durante o dia para as aulas. Mas pronto, basicamente é isso. Acho que se é uma coisa que vocês pensam fazer, fazem bem, mas lá está, informem-se, é o melhor. E falem com as pessoas. Obrigado. Tinha só aqui umas perguntinhas para te fazer. Por exemplo, achaste difícil de arranjar emprego? Por exemplo, os empregadores, como é estudante, tinham alguma dúvida, em te contratar? Não. Eu não achei. Por acaso, na altura, para o trabalho que eu fui, até foi por um amigo meu que também já tinha sido estudante e aconselhou-me, que disse-me que eram pessoas 5 estrelas. Mas acho que existem bastantes trabalhos, conheço bastantes colegas meus que também trabalham e lá está, as pessoas são mesmo muito flexíveis, há muita gente à procura de pessoas para trabalhar a tempo parcial, que é o que a maioria dos estudantes quer também, por isso acho que não há mesmo problema, é mesmo uma questão de procurarem. Obrigado. E quanto àquilo de dividir um ano ao meio, como é que isso funciona? Pagam-se, por exemplo, no caso das propinas, paga-se a mesma quantidade, o mesmo valor de propina naqueles 2 anos, pronto, seriam só um? Para quem, como eu sou no secundário, é assim, cada cadeira vale X créditos. Não sei se vou explicar bem.
Nós no total do ano temos 60 créditos, para estar, que é o tempo integral. Para estar a tempo parcial temos de nos inscrever a 30. Basicamente, se te inscreveres a 30, pagas só metade das propinas, é um bocadinho mais, porque, claro, como vais fazer 2 anos, eles cobram sempre um bocadinho mais. Mas, lá está, é sobre isso também que eu queria chamar a atenção, tem mesmo de se informar bem sobre isso, porque se, por exemplo, no primeiro ano inscrevem-se a 30, mas não fazem uma cadeira, e no segundo ano já se vão ter de inscrever a 36, já vão ter de pagar as propinas todas. Já não é só o parcial. E pronto, foi o que me aconteceu, infelizmente, e foi complicado. Bem, penso então que não haja mais perguntas. Vamos esperar só um pouquinho. Eu também vou deixar o mail, caso depois queiram perguntar algo. Exato. Obrigado. Bem, mas não deve haver mais perguntas. Obrigado, Carlote, então, pelo teu testemunho. Obrigado a todos também pela vossa presença. Espero que tenham gostado dos testemunhos dos nossos colegas e de todas as sessões que houve durante o dia 2. Se quiserem, porventura, participar em sessões dos outros dias, das próximas semanas, também vamos ter, agora desta vez, se não me engano, mais viradas para o Polo 2 e para algumas engenharias. Podem contactar-nos através do nosso e-mail, com o qual vos contactamos para vos fornecer os dados, ou então voltar a preencher o formulário, caso tenham ganho algum interesse num dos outros cursos. Dito isto, bem, dou tudo então por encerrado hoje. Obrigado a todos e um bem-aja. E até para a semana.